Este programa tem finalidade de entretenimento e não se presta a realizar diagnóstico ou prescrever tratamento. Caso você se identifique com as questões tratadas neste episódio, procure um profissional qualificado. Olá a todas, todos e todes. Este é o Desculpa o Transtorno, comigo Tati Bernardi, uma estudante de psicanálise, e com ele, o professor, psicanalista e escritor Christian Dunker. Lembrando que se você tem uma neura, uma mania ou uma piração e quer mandar pra gente poder aqui conversar e ficar todo mundo amigo nesse clima maravilhoso, o e-mail é desculpaotranstorno@bol.com.br. E vamos à cartinha do dia do Tarado Alberto. Olá, sou Alberto e tenho uma necessidade gigantesca de transar com várias mulheres. Mas parece que, no fundo, queria mesmo era me dedicar a amar somente uma. Conheci uma mulher incrível, achei que poderia me dedicar somente a ela, mas quando percebo, me pego traindo novamente. Não consigo parar. Abraços. Alberto é uma pessoa muito sincera. E assim, que eu acho que está falando de uma dificuldade muito Comum. popular, né? Corrente, muitos homens, também mulheres. Muitos homens se queixam exatamente assim. O que você acha, madame? Eu gosto Tats. do parece que no fundo queria me dedicar e amar somente uma, e depois ele repete. Achei que poderia me dedicar somente a ela. Me parece que ele usa esse dedicar como uma obrigação meio chata. Dedicar no sentido... Me dedicar somente a ela, parece que ele não vai ter trabalho, parece que ele não vai ter amigos. Entra num lugar assim, saber amar é abrir mão de todos os meus desejos e ficar com essa mulher. Isso é como deve ser. Isso é como deve ser, eu não consigo. Eu não consigo parar, porque ele está, provavelmente, colocando esta mulher que ele vai conseguir ser fiel com uma mulher que vai matar todos os desejos dele. Então, ele não consegue. Que bom para a saúde que ele não consiga. Mas ele não fala isso. Ele não fala de... E daí eu transo e me decepciono e percebo que não parece um Dom Juan, sabe? Sim. Aquele que ainda não encontrou, que está em busca de uma espécie de mulher perfeita e enquanto isso, aquelas que estão no caminho vão ele sofrendo, vai experimentando. né? Esse defeito. Parece outra coisa, né? Ele encontrou. Tem uma, essa aqui, amo ela, mas não consigo. Me pego traindo novamente. Sim. Eu acho que exemplifica uma coisa que a gente já passou num programa aí anterior, que é assim, o que é um sintoma? Né? Não é uma desadaptação, não é uma irracionalidade, né? O Freud comparava, ou é uma espécie de obra de arte, né? Não é uma piada, é uma coisa que a pessoa se dedica a construir, ou então é uma religião, uma espécie de religião particular, que eu mesmo invento e que eu obedeço sem querer, que se impõe a mim, né? Então, são essas duas grandes famílias de coerção psíquica. Uma é, tenho o quê? Tenho que comer, tenho que, antes de sair de casa, fazer xixi. E a outra é, eu não consigo como. Parar, não consigo não fazer, não consigo... Exatamente. E ela tem aqui essas duas coisas bem reunidas, né? Quer dizer, tenho que outra mulher e não consigo parar. Uma mulher. É porque ele não fala curtir, eu queria curtir só uma... Não, ele fala dedicar, sabe? Parece que é despender um tempo, uma... Tá, vai ver, eu tô... Mas vai ver, você tá forçando, mais vitamina T e menos vitamina Alberto. Tá bom, tem razão. Porque é um jeito de, acho que, dizer, né, que ele queria uma vida comum. Né? E aí eu vou te perguntar, de fato, sexo é uma coisa, amor é outra. Sim. Ou não? Sim. Quando vem junto, melhor. Isso. Mas mesmo quando vem junto, é separado. Boa! Gostei! Agora ganhou estrelinha, coração, agora extra bônus, bola extra. Como se dizia antigamente, é um jogo, gente, chamado... Bola extra, não foi nada sexista. Chamava-se pebolinho, mas sempre fecha isso.
Porque esse é um drama, né? Em que a gente pode dizer assim, a montagem disso junto é uma coisa meio artificial. Você tem a série dos prazeres, oral, anal, fálica, visual, você tem os prazeres. Os prazeres fazem parte da vida e eles são meio que independentes da relação com o outro. Uhum. E você tem um amor, que é um sentimento relacional que Mas envolve aí eu acho que necessariamente outro. o Alberto não precisa pensar numa patologia, ele pode propor para a mulher um relacionamento aberto. Por exemplo. Mas Ele não quer. Isso. Você vê que, de novo, a gente ia para uma solução ajusta à realidade, ao Ajusta e sintoma. não o Alberto. A gente não, né? E ele está dizendo que ele queria. Mas Queria será os que dois ele não, juntos. será que ele não queria por uma imposição da sociedade, do que é ser correto? Pode ser, pode ser. Porque não me pode parece ser, que no fundo pode ele ser. quer. Então, no fundo, olha aí, a gente está especulando sobre uma linha de investigação. Uhum. Né? Assim, teríamos que ver com, se fosse o caso, a gente estivesse presente, a gente faria perguntas nessa linha. Né? Mas por que você quer, assim, ter uma vida comum? E daí a gente ia verificar se teve mãe, pai, periquito, papagaio dizendo não, tem que ser assim, e isso está sendo um ideal opressivo para ele. Uhum. Não está aparecendo. Eu acho que a gente tem uma outra coisa aqui, que é... O Freud escreveu isso, né? Aqueles que amam onde não desejam e aqueles que desejam onde não amam. Como se fosse, assim, uma divisão protetiva. A gente conhece isso na literatura mundial. Não! Mundial. É um clássico, né? Como é que eu vou dizer? Da literatura teológica. Uhum. Né? Que é assim, a mãe dos meus filhos, decente. a virgem, É com quem eu não vou fazer decente, as coisas gostosas. Exatamente, é aquela que eu vou amar. Uhum. Então, ali a gente tem uma vida comum, a gente divide, eu me dedico. Agora você foi no meu verbo. Tá vendo? Eu Voltou, me dedico. voltou. Amor é dedicação, Isso sim. é tipo uma santa. Eu vou me dedicar a ela. Tá. Vou limpar a santa, pôr flor. Acelera, Ayrton. Pôr vela. Ele quer pôr vela na mulher. Não tem vela aqui. Mas, então, a santa, aquela que muitas vezes, depois que tem um filho, não consegue mais transar. Uhum. E a pessoa diz, não, mas não sei o que acontece, eu preciso separar. Então, vou procurar, às vezes, uma mulher que a própria pessoa diz assim, é uma mulher rebaixada, é uma mulher que, para mim, não tem muito valor. Mas transar com ela é... Transar com ela funciona. É incrível, transar com ela é o máximo, e isso instaura essa divisão. Né? E é uma divisão que, no fundo, que protege a mãe da mulher. Assim, protege a mãe dele. Exato. Né? Alberto, você está protegendo a sua mãe. Exatamente. Protege a mãe de se ligar com a mulher, de admitir que a mãe também é mulher, a mãe transou. Talvez gostou, não sei. Bom, isso é profundamente assim desagradável. Chamado oral. Por que isso é desagradável? Porque eu acho que ele está numa cisão. Porque ele quer ser o Alberto fiel e ele quer ser o Alberto pegador. A mulher tá em cisão para ele porque ele também tá. Porque ele quer ser o corretinho, família... tradição, propriedade e coisas conservadoras. Eu tô indo embora. Defende o Alberto. Eu tô dizendo, olha que... Gente, é que acho que eu me apeguei no dedicar, porque eu acho que eu tô devotar na cabeça. Porque aí é outra coisa. Pode ser. Eu tô presa no tem devotar. Uma coisa religiosa, né? Uma coisa que liga com a santa. Isso. A gente foi um pouco nessa direção, né? Não que seja o caso aqui no Alberto, mas porque isso na cultura, né? Na cultura cristã, teológica, ocidental, foi muito marcado. Eu acho que ele não chama Alberto e Alberto é o ato falho de que ele queria ser um cara mais aberto. E ele é conservador. Mas Bom, a gente mudou os nomes, gente. São nomes, fantasias. O Alberto me escreveu falando que é Alberto mesmo. Quando a pessoa manda o nome, eu ponho. Eu só protejo quando a pessoa fala, me protege aí. Quem manda o nome, eu ponho. Eu não tô dando o sobrenome dele. Mas eu acho que ele, de antemão, já se protegeu. Tá, pode ser. Você tá dizendo que ele estaria usando, então, um nome fictício.
Ele quer estar Alberto para a vida Mas sexual. no fundo, Tati, você está se desviando da pergunta que eu estou fazendo Então para você. vai que tá difícil né? para mim, que eu tive muita dificuldade ao longo da minha vida de ser fiel. Fui poucas vezes. Tá. Talvez nenhuma. Tá. Então, é legal porque então você tem uma empatia possível com uma pessoa. Mas tô né? tratando ele mal, você tá vendo? Eu tô vendo, não, mas puxando um pouco, né? Isso é muito, muito importante, né? Quando a gente vai receber um paciente, muitas vezes ele fala coisas que ofendem a nossa moralidade, né? Que, poxa, não faria isso, não é uma pessoa legal, ou eu acho que devia ser do outro jeito. É muito importante naquele que escuta poder, assim, separar-se, né? Do que é a sua moral, do que é o seu entendimento, do que são os seus princípios, para dar lugar ao quê? A linguagem do outro, o mundo do outro, o jeito do outro, ver as coisas. É por isso que a gente assim suspende julgamento, né? Para não moralizar. Qual é o nosso grande adversário nas nossas conversas? Né? De que psicopatologia tem que se separar da moralidade. O raio moralizante que está no olhar de todo mundo. Exatamente. Mas qual era a pergunta que eu não respondi, que agora eu fiquei preocupada? Essa divisão, né? Supondo a mulher e a mãe, a demanda e o desejo, o amor e o sexo. A gente entende que isso aconteça porque desde pequeno fomos ensinados que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra. Que, levando isso em conta, por que ele não consegue juntar enquanto outros conseguem? Você falou, mesmo depois que casa, que ama, o desejo continua. Hoje a gente tem uma epidemia de ciúmes, porque as pessoas imaginam, olha, então se você me ama, você não vai mais olhar para ninguém. Não existe. Isso seria patológico se isso acontecesse, né? Mas de olhar para alguém a agir... É isso, por que ele age? Essa é a grande pergunta. Exato. Porque ele desejar outras mulheres não tem nenhum problema. Isso. O problema é que ele vai lá e ele sofre também por causa disso. Sofre. Porque aí a traição parece exercer para ele um efeito de vício. De onde vem a palavra vício? Do vocabulário psicopatológico? Não sei, vicissitudes. Não! Vício, os 7 pecados capitais. Vício é virtude, essa moralidade. Moralidade. Né? Então a gente olha para aquela coisa, dependência química, é vício. Dependência sexual, é vício. Moral. É o oposto da virtude. Exatamente. Quer dizer, é uma pessoa que foi desvirtuada. Ela não tem a moral que a gente tem. Mas seguindo na tua linha. Então, ele separou as duas vertentes e... não consegue juntar. O que ele não consegue juntar? Não sei. Tô curiosíssima. Tô ficando nervosa já. Então, vamos pensar aqui que a gente tem uma coerção, né, que pode estar ligado a 3 tipos de tem que. Primeiro é a impulsividade. Então, assim, tô amando essa menina, começo a sonhar com ela, me dedicando a ela, mas daí eu vejo uma outra e eu não consigo adiar o meu impulso. Eu não consigo controlar, tratar, passar aquela emoção de desejo que eu tenho em relação àquela outra mulher para dentro dessa relação. Tipo, estava no ônibus pensando, eu uso na hora que chego em casa, opa, parabéns, hoje tem prêmio duplo, né? E ela está tratando a sua impulsividade. Será que é isso? Será que o que ela diz, não consigo não transar com outras mulheres, será que é porque ela tem um impulso? Ou, caso 2, situação 2, ela tem uma obsessão. Ela não consegue parar de pensar em sexo. Por isso que eu falei, ele foi direto ao ponto, mas ele não disse isso. Ele não disse que tem pornografia, ele não disse que não consegue trabalhar, que não consegue trabalhar, que está sempre pensando nisso. Talvez seja alguém que vê uma mulher, bom, então é agora. O resto é o resto.
Poderia ser o cenário 2. Cenário 3, ele tem uma compulsão. Então é Impulsão, né? Que é uma reação imediata. obsessão Obsessão, que é pensamento. e compulsão. Compulsão, que é um ato que ele é feito de forma irresistível para aliviar uma angústia, do tipo... Se eu não fizer isso Se agora, eu eu não vou fizer morrer. isso agora, eu vou morrer. Se eu não pegar essa mulher, eu Eles vou... parecem os três tão... Eles se parecem muito, os três. Não, um Não. é um comportamento, outro é um pensamento. Obsessão, pensamento. O impulsivo, ele nem pensa, ele se joga ali. Quando vi, já estava Já lá. tá lá. Obsessivo, aquele pensamento deixou tão louco que fez. E fez. E compulsão? Tô com uma angústia, não Esse consigo negócio vai me resistir, matar se eu isso não vai me fizer. matar, eu sei que eu não quero, que eu não posso, mas acabo indo e fazendo. Né? E depois me sinto culpado, depois sinto que tem uma coisa que me domina, como você falou aí, vício. Né? Bom, dentro desse, a gente teria que, então, examinar qual que é o caso, porque aí o encaminhamento passaria por tratar a compulsão para que você possa trazer o desejo para cá. Ao mesmo tempo, por que uma mulher e uma mãe não podem andar juntas? Me fale sobre sua mãe. Entendi. Porque provavelmente era assim que era dado ali na família dele. O pai gostava de ver a mãe assim, ela gostava de se comportar assim. Agora, essa cisão entre não tem desejo onde tem amor, não tem amor onde tem desejo, ela é mais... Acontece mais dentro desses três? Compulsão? Eu não entendi muito o link dessas duas coisas. São três maneiras de lidar com o desejo. Né? Maneira 1, desejei, tenho que fazer. Compra impulsiva. Tô lá, pisei no shopping, vi o vestido, tem que comprar. E por quê? Por que que tem? Então, de certa forma, você cria uma espécie assim de resposta automática, né? Uma resposta que evita a memória. Né? Em vez de quero, não quero, é esse vestido ou não é aquele, ou é outro vestido, deixe-me olhar de perto, deixe-me comparar, ou seja, tudo isso é um arco, lembra que a gente falou do pré-prazer? Né? Em que o prazer vai se estendendo no tempo e vai formando um juízo, né? Sim, não, sim, não, sim, não, sim. Em cima do juízo vem um ato. Então agora eu faço o cheque, ou datou essa, né? Não, faço o cheque ou passo o cartão. Né? O que o impulso faz? Esse trabalho de sim, não, sim, não, sim, não é tão penoso que a pessoa diz, eu vou direto para o ato. Não vou perder meu tempo aqui. Eu não vou pensar. Porque esse pensamento, ele é muito angustiante. É angustiante, desprazeroso, né? Vai me confrontar com impotências, limitações, vai criar o quê? Conflito. Ele pode contar isso para a mulher e fazer uma fantasia de homenagem. Aquela mulher que eu vi, agora estamos aqui nós três. O que, aliás, é muito comum nesse tipo de conflito, que o sujeito comece a dizer para a mulher amada, vamos trazer mais uma? Ou mais um, se for o caso, como uma forma de você, assim, dar um jeito nas duas. Vamos pôr as duas juntas. Daí você traz as duas, né? Que é um pouco assim, uma solução pela realidade, mas uma solução talvez melhor. O né? Alberto, ele não sabe... Se ele encontrar, por exemplo, uma mulher que ele ame, que ele tenha uma vida comum, isso ele falou pouco, né? Mas uma vida comum e que tope que ele veio com esse acessório, ele veio com essa demanda. Então, de vez em quando, a gente vai, casa de swing, a gente faz coisas que tudo bem. Ele tá muito literal no impulso dele, né? Ele não tá conseguindo... Eu não consigo lembrar, é uma palavra super básica comum. Quando você... Em vez de ficar louco, neurótico, você vai e faz um texto, faz uma poesia, faz uma música. Tá deslocando, você fala... Mas é um dos deslocamentos. Quando vai para uma coisa artística. Sublimação. O Alberto tá fraco de sublimação, talvez. Talvez, mas eu acho que para esse tipo de questão a sublimação não dá, porque Freud dizia, a gente pode sublimar, mas uma parte grande, mas não tudo.
Uhum. E aqui o conflito é impiedoso, né? Não tem conciliação. Então, táticas para você tentar manusear isso passam por escrita, passam por composição com o que você falou, né? De onde você tirou que aquele amor tem que ser tão exclusivo assim que talvez você se sinta aprisionado? Uhum. Porque o problema com Mami é que você adora tanto ela que ela engloba, e daí você diz: preciso sair daqui, ó, grande amor. Onde está a solução? Lá fora, no estrangeiro, no outro, na outra, e assim por diante. Que nesse caso nos levaria assim. Tem uma dificuldade que não foi posta na forma de amar. Ele tem uma dificuldade no Então, amor. você talvez tenha pego isso quando falou devoção, uma espécie de religiosidade, idealização. Talvez, mas aí nós vamos falar de por que você acha que amar é isso. Como se ele não pudesse desejar mais nada, e como se fosse uma coisa meio para além da capacidade humana dele. O amor é para, sei lá. O amor não se compõe, entende? Ele não se mistura, ela estaria assim muito idealizado, talvez. Uhum. O que acontece com esses homens que durante 40 anos da vida não ficam na vidinha do Alberto aqui, uma mulher por semana, não consegue, e de repente acontece alguma coisa e eles falam: eu já estava velho, já estava cansado, queria ter filhos. Uhum. Não é isso, eu acho. Acontece, parece que... Às vezes, sim. Às vezes, cura espontânea. Cura espontânea. Acontece. Cura fiel. Às vezes acontece e as pessoas dizem assim, porque eu já não tenho aquela vitalidade sexual. Então, acontece um pouco por... cansaço. Cansaço ou rebaixamento da libido. Uhum. Né? Às vezes acontece porque aquela forma de amor que vai se montando, aquela relação, se torna tolerante ou permeável à realização indireta desse desejo. Então a gente frequenta clubes, vai a lugares... Encontra uma mulher que o desejo dele não precisa inexistir ali. Não, e que o desejo não precisa se traduzir em comportamento. Em obsessão, em impulsão. Em ação. Então é como se a pessoa fosse A gente vê uns filminhos, a gente vai... Isso. A gente assiste outras pessoas transando. Isso. Você me conta umas historinhas. Boa! Como foi com aquele namorado? Veja, esses são estratégias que ajudam a integrar, a lidar com essa divisão, como você observou, né? Splitting. Olha, uma não conversa com a outra. Muito, muito duro aqui no relato. Eu acho que o grande problema do Alberto é que ele tá procurando uma boa moça para casar. A hora que ele encontrar uma parceira de sacanagem, ele vai descobrir que ela é a boa moça para ele casar. Pode ser, mas pode ser, vamos lembrar do Kierkegaard, né? Diário de um sedutor. Uhum. Pode ser que ele curta a sedução. E daí o que acontece? A hora que a sedução é terminada, a hora que ele vence, que ele consegue conquistar aquela mulher... Perdeu a graça. Perde a graça da sedução e começa o chatice do amor. Daí ela diz, eu quero isso de novo. Pode ser o Dom Juan, Casanova, isso está onde? Literatura de novo. Né? Literatura foi adiantando esse personagem, né? De que é alguém em busca de. Olha que interessante. No fundo, essa busca, essa procura... é uma coisa que define o amor moderno, ou amor pós-moderno, né? Que é, como você falou num outro programa, que a gente não sossega com a pessoa. A gente quer mais. Uhum. A gente quer conhecer o banheiro, a gente quer conhecer a cozinha, a gente quer conhecer tudo coisas... que ela pensa, tudo que ela pensa, sente. e tudo que ela sente, e eu quero outra dentro da mesma. É difícil você manter essa pesquisa. Eu posso me interessar 20 anos pela mesma pessoa se todo dia eu tiver que conquistar um pouco ela. Porque eu acho que eu tenho o vício, da conquista. Parabéns. Fechamos. A nossa conjectura aqui, né? E eu acho que sim. Eu acho que sim. E essa porque é uma eterna conquista o outro. Ele não tá dado, ele não tá ganho. Você pode perder ele a qualquer momento. Uhum. O maior tesão que eu tenho sempre nas pessoas que eu namoro é pensar que eu posso perder ela todo dia. Então,
Daí, em vez de uma pessoa que está fazendo errado porque ela não assume compromissos e trai pactos e etc., você ia ler aqui uma pessoa que tem alta exigência de qualificação, de prazer e de relação. Uhum. E às vezes ela está encontrando uma parceira que não devolve isso, né? Que não devolve a intensidade diária, semanal, mensal, de fazer a viagem da sedução, da possibilidade de te perder, da vitória de te reganhar, ou não confundir com... Você entendeu, Entendi. né? É da possibilidade de te seduzir mais uma vez, e que é difícil. Uhum. Então, no fundo, seria alguém que tem exigências que a gente diz, super legal. As pessoas têm todo o direito de querer mais, melhor e com mais qualidade. Então, nesse caso, a traição... Vamos torcer para Alberto ainda ser jovem, apesar desse nome de pessoa tão adulta, né? Que tem toda uma vida aí para aparecer quem supra essa exigência de macho. Eu tô com água, já tô com raiva, com raiva. Mas presta atenção nesse aspecto aqui também, né? Percebo-me traindo novamente. Me pego... Mas quando eu percebo, me pego traindo novamente. Tem um delay. Tem como um se atraso. fosse outra pessoa que trai. Ele pega essa outra pessoa traindo. Sim. Opa, quando eu vi já foi. Quem é que escreve em mim? Quem é que trai em mim? Exatamente. E aí tem um ponto, né, para uma escuta, uma terapia, uma estratégia clínica, entrar, né? E é difícil, porque quando a gente tem um paciente mais ou menos assim, demora muito para a pessoa entender que naquela hora ela precisa se dar um tempo. Ela precisa respirar antes de fazer. Ela precisa ligar para a amiga antes de ir um passo à frente. Ela precisa perceber... Eu detesto a palavra gatilho. Tem que ver com arma, tem que ver com... Trigger. Tiro. Isso é péssimo. Sim, mas junto com o gatilho vem toda uma teoria doença errada. Não é assim que acontece. Inventar um novo. Pode. Tatiana, você... Vamos pensar um para seus dotes literários, inventa algo melhor que um revólver para a gente imaginar, quer fazer com os nossos sofrimentos, né? Sim. Mas, fecha parênteses, pego-me depois, né? Já foi. E ele precisa se pegar antes. Ele precisa de ajuda de alguém que pegue ele também, talvez. Um analista, um bom papo com um amigo. Sim, não, já ouvi estratégias que, assim, você me liga antes. A hora que vier aquela coisa, você me dá um toque, você fala comigo e... alô, amigo! Que de repente sai aquela libido na conversa. Um pouco sim, mas é esse gap. A importância para a saúde mental, isso acho que é genérico, do intervalo. Nossa, isso é muito importante. Escuta, para um segundo. Se você se desse esse tempo, quantas bobagens você não ia fazer. Quanto dinheiro não ia gastar em roupa que não precisa. Não, pensa na linguagem digital. Como a gente arruma encrenca, entra em briga na internet. Devolve na hora. Se você para e não responde, você fala, puxa, tudo bem, tem aquela que pensa, responde, e se ferra assim mesmo. Mas daí é outro quadro. Sim, né? sim. Aí é outra relação. Né? Christian, muito bom. Alberto, muito obrigada pela sua cartinha. Se você tem a sua neura, mande para a gente no maravilhoso e-mail desculpaotranstorno@bol.com.br. Obrigada, Christian, e até o próximo programa. E Alberto. E obrigada, Alberto. Você nos ajudou a falar de todo mundo. Falar de todos nós. Qual